Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 20. Matando um jogador com nome vermelho. Acho que vou olhar na Spirit Pond. Primeiro, devem ter algumas caixas de tesouro lá, sem mencionar que as taxas de drop também não são ruins. Mas eu não sei se as caixas já foram abertas por alguém. Ding. Enquanto pensava sobre o assunto, Ni Yan subitamente recebeu uma notificação. Sistema. Jogador Young Sparrow Rock, Lazy, te enviou uma solicitação de amizade. Ni Yan, sou eu, Tang Yao disse ansiosamente. O que aconteceu? O tom de Tang Yao o fez franzir as sobrancelhas. Eu fui cercado em Levin Hills, Tang Yao disse depressivamente. A única pessoa que podia ajudar nesse momento era Ni Yan. O que? Quem te cercou? Membros da guilda Radiant Sacred Flame. Tem pelo menos 20 deles. Todas as 5 pessoas do meu grupo foram mortos por eles. Só eu consegui escapar. Se não fosse por Lazy me protegendo, eu teria morrido também. Nesse momento, esses desgraçados estão bloqueando as 2 únicas saídas de Levin Hills. Lazy era um colega de classe de Ni Yan e Tang Yao do primário. Porém, ao contrário de Tang Yao, ele não era muito próximo de Ni Yan, já que tinham feito apenas breves contatos no passado. Radiant Sacred Flame. Ni Yan já tinha ouvido esse nome antes. Era uma guilda grande, similar à Victorious Return. No passado, quando ele atingiu o nível 60, os desenvolvedores de Conviction implementaram o sistema de ranking de guildas. Radiant Sacred Flame era uma das guildas que ficava entre as 60 melhores. Mesmo com o passar do tempo, eles nunca saíram dos 100 melhores. Se esconda bem, vou chegar aí num instante, Ni Yan aconselhou. Tang Yao provavelmente seria morto se ele se atrasasse por alguns instantes. Morrer significava a perda de um nível. Isso seria extremamente ruim para Tang Yao. Ni Yan entrou em uma pequena loja e comprou 5 Return Scrolls, 5 Basic Ast Scroll e 5 Basic Strength Scroll. Ele só precisava entregar um Return Scroll para Tang Yao para que ele pudesse voltar para a cidade mais próxima em segurança. Quanto aos outros Scrolls, ele comprou como precaução para o futuro. Um único Return Scroll custa cerca de 30 cobres, enquanto Basic Ast Scroll e Basic Strength Scroll eram um pouco mais baratos e custavam 20 cobres cada. Esses 2 Scrolls tinham a duração de 30 segundos. Basic Ast Scrolls aumentavam a velocidade de movimento em 20%, enquanto Basic Strength Scrolls aumentavam a força em 5 pontos. Para jogadores que não tinham muito dinheiro, esses pergaminhos eram itens que muitos deles não podiam sonhar em usar. Ninguém podia agir como Ni Yan e comprar essa quantidade de uma vez. Ele também comprou mais Basic Health Potions para o futuro. Ni Yan guardou os pergaminhos e correu em direção ao ponto de transporte. Ele estava com equipamentos de bronze que davam bônus de status de destreza mais 5 e velocidade de movimento mais 2. Por causa disso, sua velocidade atual ultrapassava vastamente a de jogadores normais. Ele rapidamente chegou ao ponto de teletransporte e foi para a cidade de Link. Depois de aparecer na cidade, ele imediatamente correu para o norte. Primeiramente, como vocês entraram em confusão com eles? Nós encontramos um monstro de classe líder na área em que estávamos farmando monstros nível 3. Enquanto estávamos lutando contra ele, um grupo de pessoas veio em nossa direção e tentou roubar o monstro da gente só porque eles tinham vantagem em números. Por fim, o ladrão da nossa party conseguiu pegar uma peça de equipamento de bronze que dropou quando o monstro morreu. Aqueles caras não estavam dispostos a aceitar isso, então eles tentaram nos matar depois. Agora, 3 deles estão com o nome em vermelho. Tang Yao parecia sem fôlego enquanto explicava. Parecia que ele ainda estava se escondendo de seus perseguidores. Quanto tempo mais você acha que consegue se esconder? Felizmente, Levin Hills é uma área grande. Então, desde que eu não fique no mesmo lugar, eles não podem nem sonhar em me achar em menos de 1 hora. Especialmente considerando quão pouca gente eles têm. Isso é, a não ser que eles chamem reforços. 1 hora é o bastante. Vou me certificar de me divertir bastante com eles. Ni Yan estava ficando inquieto. Ele estava com equipamentos bronze da cabeça aos pés e tinha aprendido várias novas skills. Ele estava se coçando para usar agora que tinha achado novos oponentes para teste. O que você vai fazer? Seu irmão vai liberar algumas frustrações em seu lugar, Ni Yan disse confiantemente. Quantas pessoas você trouxe? Tang Yao perguntou, aturdido. Ele não conseguia evitar de pensar que Ni Yan trouxera muitas pessoas com ele. Nenhuma, só eu. Isso é alguma piada. Tang Yao achou que isso era simplesmente ridículo. Haha, o que você acha? Ni Yan respondeu. Atualmente, a maioria dos jogadores não eram muito fortes. Até porque, eles só começaram a jogar há cerca de 1 semana, simplesmente, continuavam sendo amadores. Até mesmo guildas como Radiant Sacred Flame teriam muitas dificuldades em achar alguém que se comparasse a Ni Yan, ainda mais quando se falar desses não tão importantes que ele iria enfrentar. Não posso matar todos eles, mas alguns deles não deve ser muito difícil. Ni Yan tem 10 anos de experiência jogando como um ladrão. Ele sabia todas as skills usadas por toda e qualquer profissão em PVP. Sem mencionar que ele entendia sobre estratégias de batalha como a palma de sua mão. Mesmo que eles tenham mais pessoas. Qual o problema? Não vai se matar também. Se sua situação começar a complicar e você não conseguir ajudar, então deixa pra lá.
Mesmo que eu morra, só vou perder um nível. Não é o bastante para você se matar também. Não se preocupe. Ache um lugar para se esconder e não saia. Apenas sente-se e assista. A entrada da Levin Hills era uma pequena ravina que só cabia 3 ou 4 jogadores por vez. Desfiladeiros cobriam ambos os lados da área. Tinham 3 jogadores guardando essa entrada. Um Berserker nível 3, um Elementarista nível 3 e um Sacerdote nível 2. Entre os 3, o Elementarista tinha seu nome marcado em vermelho. Seus companheiros já tinham saído em busca de Tang Yao, deixando apenas esses 3 na entrada. E Tang Yao ficou preso lá dentro como uma tartaruga em um jarro. Merda, aquele desgraçado é realmente escorregadio como sabão. Mesmo depois de tudo isso, nós ainda não conseguimos achar ele. O pior é, eu não faço a menor ideia de quando esse nome vermelho vai sair. Eu não posso entrar em nenhuma cidade antes de sair. O Elementarista amaldiçoava enquanto conversava com seus amigos. Capitão Blue Drop, Jian Kang, não fique bravo. Não tem problema, a não ser que alguém te mate antes do seu nome em vermelho desaparecer. Além disso, nós tivemos um bom lucro. Cada um daqueles 5 jogadores que morreram dropou uma peça de equipamento. O Berserker consolou. HMPH, aqueles 5 pedaços de lixo não valem nada. Se não fosse por aqueles desgraçados achando que podiam roubar nossos drops e me deixando de mau humor, eu não teria me importado com eles. O elementarista chamado Jian Kang respondeu com desdém. Capitão Jian Kang, você é realmente invencível. Você conseguiu matar 3 deles sozinho. Você lembra de quando usou Scorching Flame Explosion asterisco? A forma como você usou foi excepcional. O sacerdote ao seu lado começou a elogiar e puxar seu saco. Nota explosão de chamas ardentes. Eles eram apenas muito fracos. Eu precisei usar Scorching Flame Explosion só uma vez para tirar metade da vida deles. Se não fosse pela pequena quantidade de resistência mágica que eles tinham, eles certamente seriam derrotados em apenas um. Jian Kang disse, cheio de si. O sacerdote e o Berserker ao seu lado eram seguidores desse elementalista. Parece que sua posição dentro da Radiant Sacred Flame era um tanto alta. Os 3 conversaram assim por um tempo. Um nome vermelho. Parece que a refeição de hoje vai ser bem decente. Ni Yan disse com uma risada esquisita enquanto se escondia à distância. Se um jogador com o nome vermelho morresse, como esse elementalista, então, não apenas uma peça de equipamento iria dropar, mas sim todo o equipamento que estava equipado. Além disso, o equipamento que esse elementalista usava não parecia ruim. Ele vestia uma vestimenta vermelha de mago, que lembrava chamas correntes. Ele segurava um bastão carmesim escuro com uma pequena chama em seu topo. Parecia ser uma peça do set Fire Chaser. Mas Ni Yan não tinha tanta certeza. O elementarista estava seguindo um caminho focado em dano de fogo. O alto dano de seus feitiços seria um saco de se lidar. O Berserker próximo também parecia ser um pouco difícil de se lidar. Quanto ao sacerdote ao seu lado, ele podia simplesmente ser ignorado. A maioria dos sacerdotes nessa altura do jogo ainda não tinham aprendido a skill heal. Então, eles iriam simplesmente seguir o time e sugar experiência. Jian Kang olhou os arredores. A inclinação dos arredores faria se esconder uma tarefa difícil. Porém, Ni Yan tinha aprendido a skill em Hands Stealth, então ele não teria muitos problemas. Ele usou Stealth e vagarosamente se moveu em direção aos 3 jogadores. Ele segurou a adaga em sua mão, em uma posição reversa. E foi se aproximando. Com 5 metros de distância ele era capaz de ver as expressões no rosto de cada um. O elementalista Jian Kang sentiu uma sensação peculiar e olhou para a área ao redor. Vendo isso, Ni Yan rapidamente parou de andar e controlou sua respiração. Parece que esse elementalista tem uma percepção um tanto alta. Capitão Jian Kang, tem algo errado? O Berserker perguntou com uma expressão de dúvida. Ele olhou ao redor, mas tudo que ele viu foi o vazio. Jian Kang observou os arredores novamente mais concentrado, mas ainda não conseguiu perceber nada. Ele balançou a cabeça e disse, nada, só minha imaginação. Ni Yan podia perceber que Jian Kang era experiente em PK, já que o mesmo conseguia sentir Ni Yan tão distante. Quanto mais pontos um jogador tiver em percepção, mais fácil é para eles detectar inimigos escondidos. Eu não posso tratar meus oponentes tão levemente. Ni Yan relembrou. Numerosas lembranças do passado provavam que subestimar seu inimigo somente levaria à derrota. Ni Yan continuou em frente, ocasionalmente alterando sua velocidade. Depois de acalmar sua mente, ele entrou em estado de stealth e se camuflou completamente com o plano de fundo. Capitão Jian Kang, quem sabe onde aquele mago arcano pode estar escondido? Talvez Bei Mao e os outros já o perderam? O Berserker disse após observar a expressão de Jian Kang. Jian Kang respondeu sem atenção. Aquele desgraçado é bem insistente. Ele quase matou Dongs e agora há pouco, o sacerdote informou depois de olhar no chat da party. A defesa dele é muito baixa, Jian Kang respondeu. Ele parecia preocupado com outra coisa. O Berserker e o sacerdote estavam confusos. Por que o capitão está tão sem atenção? Nessa hora, Ni Yan já estava atrás dele, e não conseguia ver a expressão em seu rosto. Ele estava agora a apenas 2 metros de distância de Jian Kang. Ni Yan observou atentamente as costas de seu alvo.
Depois de observar um pouco, ele percebeu que estava a cerca de 3 metros dos outros dois. Está na hora. Ele lembrou um guepardo enquanto pacientemente fazia força com suas pernas e avançava em direção a Jian Kang. Desgraçado. Eu estava esperando você aparecer. Jian Kang riu sinistramente. Ele recuou e brandiu seu cajado, Fierce Flame Ring. Ele tinha descoberto Ni Yan há muito tempo. Seus 8 pontos em percepção não eram apenas de brincadeira. Mesmo camuflados, seria praticamente impossível para um ladrão não deixar nenhum traço frente a um expert. O elementalista pretendia atrair Ni Yan para usar a ajuda do Berserker e do sacerdote para matar ele. Você criou uma tara pelo meu equipamento? Você acha que ainda vai estar vivo para ter meu equipamento? Jian Kang sorriu em desdém. Ele achou que Ni Yan fosse nada mais que um ladrão que estava passando pelo local e quis seus equipamentos. Alguém que não conseguiu suportar depois de ver seu nome em vermelho. Desde o começo, ele não achou que Ni Yan e Tang Yao estavam conectados. Jian Kang terminou seu feitiço. Imediatamente um anel de chamas apareceu e começou a expandir em todas as direções enquanto ia em direção a Ni Yan. Depois de usar Fierce Flame Ring, o elementalista imediatamente recuou. Ni Yan foi assaltado por uma sensação flamejante. Ni Yan estava um tanto surpreso. A velocidade de reação desse cara é bem alta. Ladrão. O Berserker e o sacerdote finalmente reagiram à situação e começaram a tomar ações. Atualmente, seria muito perigoso para Ni Yan fugir. Se o Berserker usasse Shard, o elementarista e o sacerdote atacasse, ele certamente morreria. Matem ele. Jian Kang forçou Ni Yan a parar seu avanço com Fierce Flame Ring. O Berserker aproveitou a oportunidade para bloquear sua saída. Enquanto isso, Jian Kang recuava mais para conseguir usar outro feitiço. Como poderia Ni Yan não entender seu objetivo? Ele sabia que recuar agora era o mesmo que pedir para Jian Kang atacar ele. Com um movimento do seu dedo, um pergaminho apareceu em sua mão. Mesmo que com um tanto de remorso, ele usou sem pensar 2 vezes. Sistema. Sua velocidade de movimento aumentou em 20% por 30 segundos. A velocidade de movimento de Ni Yan já era alta. Com esse aumento de 20%, ficou absurda. Ele recebeu o ataque e correu em direção ao elementalista. Bum! Uma explosão soou quando Fierce Flame Ring acertou Ni Yan. Menos 35. Sistema. O jogador Jian Kang e sua party tomaram a iniciativa de te atacar. Você está livre para revidar em legítima defesa. Tempo: 30 minutos. O tempo para revidar aumentou para 30 minutos contra uma pequena parry. Iria aumentar ainda mais nas guerras de guilda. O dano mágico de Jian Kang era bem alto. Se Ni Yan não tivesse trocado seu último equipamento pelo atual, o Fierce Flame Ring teria tirado mais da metade de sua vida. Faíscas voaram em todas as direções enquanto Ni Yan corria através do Fierce Flame Ring e se aproximava de Jian Kang. Ele apunhalou com sua adaga, mirando no peito de seu oponente. Jian Kang esperava que Fierce Flame Ring forçasse Ni Yan a parar. Ele jamais imaginou que o mesmo seria tão indiferente a seu ataque, avançando ao invés de recuar. Sua velocidade era ainda maior do que um momento atrás. Além disso, ele não esperava que seu feitiço desse tão pouco dano a Ni Yan. Ele honestamente achou que daria cerca de 50 no mínimo. Ele rapidamente recuou enquanto usava Small Fireball asterisco. Nota pequena bola de fogo. Assassinate. Splash. Sangue espirrou para todo lado. Ni Yan bateu de frente com o feitiço enquanto sua adaga penetrava o peito de Jian Kang. Finalmente, em uma batalha próxima, sua adaga brilhou. Essa não era a primeira vez que Jian Kang enfrentava um ladrão em batalha, mas era certamente a primeira que empregou tamanha pressão nele. O dano de Ni Yan era alto e sua velocidade era inacreditável. Ele usou um pergaminho. Jian Kang rapidamente pulou para trás enquanto pegava um talismã para seu próximo feitiço. Enquanto ele se distanciava de seu oponente, ele preparou para usar Scorching Flame Explosion. Scorching Flame Explosion requeria 5 sílabas, 2 gestos e um catalisador para ser usado. O feitiço não seria usado se um desses componentes faltasse. Felizmente, talismãs podiam ser comprados em lojas e não eram nem um pouco caros. O Berserker veio por um dos lados e pulou em direção a Ni Yan usando Flame Slash. Ele estava criando tempo para que Jian Kang pudesse usar seu feitiço. Os dois tinham um bom trabalho em equipe. O Berserker tinha bloqueado Ni Yan em um momento crucial. Chamas vermelhas começaram a se amontoar. No arsenal de feitiços de Jian Kang, Scorching Flame Explosion tinha o maior dano. Se a resistência mágica do oponente fosse muito baixa, o mesmo podia até ser instantaneamente morto. A resistência mágica de ladrões podia ser considerada média. Sua resistência mágica era cerca de 60% de sua defesa. O tempo de canalização de Scorching Flame Explosion era de 5 segundos. Vendo o Berserker pulando em sua direção pelo seu lado, Ni Yan esperou até a extremidade da espada estar na frente de seus olhos. Nesse momento, Ni Yan rápido e elegantemente levantou sua adaga, parando o ataque. A pequena adaga e a espada se encontraram. Um som metálico afiado soou, balançando ambos os jogadores. A espada do Berserker não conseguiu avançar nem mesmo meia polegada. Jian Kang continuou a recuar enquanto recitava os encantamentos um após o outro. Suas palavras irradiavam um poder abafado.
porém explosivo. A voz estava chamando os elementos. Bang! Um raio de luz sagrada atingiu Ni Yan, dando 13 de dano. Mesmo que o dano de um sacerdote fosse baixo, ele continuou a atacar Ni Yan. Ni Yan rapidamente entrou em perseguição depois de parar o ataque do Berserker. O coração do elementalista estava em terror depois de observar esse ladrão que continuava seguindo em frente mesmo enfrentando tantos ataques. Que ladrão valente! Ni Yan entendia claramente que ele não tinha tempo para gastar, se ele hesitasse um pouco. Isso certamente o levaria à morte. Para preservar sua vida, ele só podia colocar ela em jogo. Ele bravamente encarou o inimigo para conseguir a vitória. Incontáveis anos de PVP vindos da sua vida passada, deram a Ni Yan instintos extremamente afiados. Ele não iria perder. 3 segundos, 4 segundos, chamas estavam rapidamente se aglomerando em uma grande massa sobre a cabeça de Jian Kang. Rapidamente as chamas começaram a rodar em uma essência caótica de fogo. Ni Yan avançou em velocidade máxima e chegou na frente de Jian Kang. Concussive Strike. Por fim, Jian Kang tinha sido um pouco lento. Ni Yan penetrou sua adaga no esqueleto do elementalista. O feitiço rapidamente entrou em colapso antes de dissipar completamente. Concussive Strike tinha o efeito de interromper ataques. Então Ni Yan atacar Jian Kang no meio de uma canalização fez com que o ataque fosse cancelado. Ni Yan sentiu seu coração se acalmar um pouco. Foi por pouco. Se eu tivesse o deixado usar o feitiço, não posso nem imaginar que consequências isso teria. O Flame Slash do Berserker tinha sido defendido, e em um piscar de olhos, Ni Yan já tinha saído do seu range de ataque. Além disso, ele conseguiu interromper e stunar, paralisar, Jian Kang. Muito rápido. O Berserker sentiu um frio percorrendo seu coração. A velocidade de Ni Yan era muito maior do que qualquer outro ladrão que ele já tinha visto. Porém, ele não tinha tempo para continuar observando. Ele brandiu sua espada e ativou o Shard. O Berserker lembrava um tanque enquanto corria a Ni Yan. Vital Stick. Ni Yan ignorou completamente o Berserker que vinha em sua direção. Ele tomou vantagem do estado de Jian Kang para ativar Vital Strike e perfurar o coração do elementarista com sua adaga. Sistema: Vital Strike usado com sucesso. Ataque mais 5%, causando dano adicional. O resto de vida que Jian Kang tinha pouco mais de 60, imediatamente começou a cair, então desapareceu por completo. Tudo que ele estava usando, da sua cabeça aos seus pés dropou, nenhuma única peça de equipamento permaneceu. No próximo instante, tudo estava no chão. Sistema: Você matou um jogador com nome vermelho, e recebeu fama mais 1. No jogo, existia a possibilidade de conseguir fama matando jogadores com um nome vermelho. Porém, você não iria receber mais fama depois de matar o mesmo jogador com um nome vermelho 3 vezes. Matar jogadores com nome vermelho não era a única forma de receber fama, completar certas missões também aumentava a fama. Quanto maior a fama do jogador, mais fácil seria para receber certas missões. Fama também faria com que o jogador recebesse um melhor tratamento nas cidades. Quando Ni Yan matou o elementalista, o Berserker tinha finalmente chegado e veio atacando com sua espada. Ni Yan desviou para o lado, e seus ombros passaram enquanto o Berserker errava seu alvo. Ni Yan estava na sua frente, o Berserker tinha certeza que iria acertar o ataque. Ele jamais imaginou que Ni Yan seria capaz de desviar, fazendo com que ele continuasse com a investida se distanciando. Todo o equipamento do capitão dropou. Rápido, me ajuda a pegar. O Berserker gritou ansiosamente. Jian Kang era uma figura um tanto importante dentro da guilda e participava frequentemente das tentativas de ir à dungeon. Toda peça de equipamento em seu corpo era valioso e raro. Mesmo que você comparasse com toda a guilda, ainda seria muito valioso. Se fosse avaliar seu equipamento, custaria mais de 10 pratas. Porém, o equipamento estava simplesmente muito distante dele. Quando ele olhou para trás, Ni Yan já estava pegando. O sacerdote correu em direção aos equipamentos dropados. Porém, anteriormente ele tinha se afastado de Ni Yan para poder usar seus feitiços de uma distância segura. Como ele poderia chegar a tempo? Assim que Ni Yan abaixou e pegou 2 peças de equipamento, um raio de luz sagrada o atingiu. Menos 17. Um valor de dano flutuou em cima da cabeça de Ni Yan. Linear Slash. O Berserker veio pulando com sua espada, golpeando em direção a Ni Yan. Ni Yan ignorou o Berserker e continuou a pegar equipamento, colocando um após o outro em seu inventário. Ah, isso é tudo. Pegar equipamento certamente faz uma pessoa feliz. Quando ele finalmente levantou a cabeça, o Berserker já tinha chegado na sua frente. Bang! A aura da espada do Berserker atingiu seu corpo e causou 22 de dano. Ni Yan tinha apenas 23 de vida restantes. Mesmo assim ele se manteve calmo enquanto recuava e bebia uma Basic Health Potion. Desgraçado, vamos ver se eu não te mato. Jian Kang tinha sido morto. Se ele não matasse Ni Yan ele teria muitas dificuldades em encarar Jian Kang. Por isso, ele freneticamente correu atrás de Ni Yan com sangue nos olhos.